Então, sejam bem-vindos, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês nesse dia que nós gostamos de expressar que é o dia mais importante da semana, é o dia que nós nos juntamos com outros cristãos ao redor da cidade, do Brasil e do mundo, para nós cultuarmos o nosso Deus. Então, nesse dia nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, e por isso, num domingo, nós separamos esse momento para juntos, não isoladamente, né? Não você individualmente, mas nós como igreja, como corpo, nós nos reunimos aqui, e essa assembleia é formada por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e responderam a esse chamado eficaz. Para você que nos visita, meus irmãos, nós temos o costume de fazer séries, fazer exposições da Bíblia em forma de séries. Nossa última exposição, que foi de janeiro, nós expomos um livro inteiro, não era muito grande também, né? Mas nós expomos o livro de Ageu. Foi um tempo muito bom que nós tivemos aqui, de edificação, onde nós aprendemos que nós devemos ter a nossa vida plenamente satisfeitas em Deus. Então, essa nova série que nós vamos iniciar aqui é uma série expositiva também. Vamos falar sobre temas específicos, mas vamos expor também alguns textos bíblicos que dão base para esses temas que nós vamos expor aqui. Então, antes de nós darmos início realmente ao sermão, acho que você já percebeu que alguns lugares aqui na frente estão vazios, né? Os nossos pastores estão em Boa Vista hoje. Hoje Boa Vista completa 2 anos de plantação. Glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. A plantação de uma igreja, ela nunca nasce da vontade humana, sempre de uma necessidade. Então Deus, Ele vai lá e planta essa igreja. Então, há 2 anos atrás, o pastor Vitor Andrade, junto com a sua esposa, eles foram enviados para lá, mais conhecido como pastor Vitão, né? A gente ama quando ele vem aqui expor para a gente as escrituras também. Então, eles estão lá à frente dessa missão Boa Vista, que está sendo levantada. E, irmãos, ano após ano, mês após mês, a igreja vai ganhando corpo, ganhando forma para a honra e glória de Deus. Então, quando você orar, coloque Boa Vista nas suas orações. O pastor Vitão e a sua equipe lá que está sendo levantada, tá bom? Então, os nossos pastores hoje aqui e presbíteros não estão presentes, representados pelo nosso pastor Saulo aqui. Então, eles foram lá para comemorar esse dia tão especial e que o Senhor abençoe eles lá também. Amém? Então, uma série, meus irmãos, quando ela é escolhida para ser exposta aqui, ela nunca é escolhida por acaso. É sempre analisado a necessidade da igreja, se a igreja está precisando ouvir alguma coisa, ou está precisando se desenvolver em alguma questão, em algum ponto específico. Então, sempre há esse cuidado de, quando escolhemos um livro ou uma série para ser exposta aqui, sempre com esse filtro do Evangelho. Então, é com esse mesmo cuidado que hoje nós damos início a essa série que nós chamamos de Traços. Essa série que vai ser um momento muito especial aqui para a gente, e que Deus nos abençoe e nos guie nesse momento. Então, meus irmãos, traços. Quando nós falamos em traços, nós estamos falando de características, de marcas que são visíveis, aquilo que você identifica, aquilo que você bate o olho e fala bem assim, isso aqui é típico de alguém, é característica de alguém. Então, quando você ouve, por exemplo, a palavra flamenguista, ixi, mano, lá vem falar de time, né? Mas quando você ouve essa palavra flamenguista, o que vem à sua mente? Ixi, chato, né? Fala muito, não perde a oportunidade de falar do time, né? Fanático e tal. Mau elemento, tô brincando, tá? Tô brincando. Flamenguistas, tá bom? Por favor, não arranhe meu carro lá fora, tá? Então, quando você ouve essa palavra, normalmente já vem algumas características. Então, não é que uma pessoa chata, você vai olhar para ela e vai falar bem assim, é flamenguista. Não, mas quando você ouve é flamenguista, você,
Viu a diferença? Né? Mas, eu estou brincando, tá, irmãos? A gente sabe que nem todo flamenguista é assim, né? Só aqueles que estão vivos mesmo. Então, traços, eles funcionam exatamente assim. Quando nós vemos uma atitude, nós já identificamos uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, são padrões, né? São comportamentos que se repetem. Note, traços, eles não criam a identidade de alguém. Eles revelam a identidade de alguém. Então, eu falo isso por quê? Porque a nossa caminhada cristã, ela não é diferente. Porque no cristianismo, acontece da mesma forma, meus irmãos. O que você pensa quando você escuta a palavra cristão? Alguém que fala diferente, tem o trato diferente, se comporta diferente, se veste diferente. Então, um cristão, ele vai ser diferente, ou pelo menos deveria ser, né? Um cristão genuíno, ele vai ser diferente. Então, uma pessoa, ela não faz algo ou deixa de fazer algo para ser cristão. Ela é cristão. Logo, ela vai fazer algumas coisas e vai deixar de fazer algumas coisas. Então, o novo nascimento, ele gera algumas marcas nas nossas vidas. A fé verdadeira, ela deixa rastros. Então, Jesus mesmo falou que você conhece a árvore pelos frutos. Tiago falou algo muito parecido também. Ele afirma que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Não é que a fé vai trazer salvação para os homens, mas é porque a fé, ela revela uma fé viva. Então, na prática, de nada adianta nós afirmarmos que nós somos cristãos, se a nossa vida, ela não aponta para isso. Não tem características que apontam que nós somos cristãos. Então, quando Deus nos chama, a conversão, ela não fica, meus irmãos, escondida em nossos corações. Ela vem para fora. Ela vem para as pontas dos dedos. Não existe essa de cristão 007. Aquele cristão que ninguém sabe que ele é cristão, né? Está sempre escondido. Não, isso não existe. Isso não existe. A primeira pessoa que tentou ser um 007 não deu certo. Foi Pedro. Lembra de Pedro? Estava seguindo Jesus antes da crucificação e uma mulher apontou para ele e disse: ei, você é um deles. Você é um deles. Porque o teu falar te denuncia. Então não existe essa. Se você consegue esconder que você é cristão, meu irmão, eu tenho uma péssima notícia para você. Uma péssima notícia. Eu conto, vocês contam. Você não, meu irmão, você não é cristão. Não é cristão. Então, uma pergunta inevitável ela aparece aqui para a gente. O que a nossa vida tem denunciado sobre quem nós somos? Ou melhor, quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Então é por isso, meus irmãos, que essa série aqui se chama Traços. Porque quando alguém nasce de novo, isso deixa marcas visíveis. Deixa um lastro. E é um desses traços hoje aqui que nós vamos falar. O traço é cultuar. E coisa boa cultuar, hein? Nós já iniciamos o nosso culto aqui. Coisa boa é estar na presença de Deus e dos nossos irmãos, né? Não como uma obrigação religiosa, não como um costume vazio, mas como uma resposta natural de um coração que está entregue nas mãos do Senhor. Então, cultuar não é uma atividade opcional na vida de um cristão, mas é um traço inevitável de quem realmente foi alcançado por Cristo, redimido e reunido por Ele, meus irmãos. Por isso, é tão importante nós falarmos aqui sobre o culto, sobre o cultuar a partir de uma visão bíblica, de uma ótica bíblica. Por quê? Porque muitas vezes nós aprendemos a ir ao culto desde a infância, temos isso como um costume, uma prática, só que a gente não compreende, a gente não leva em consideração o real peso que isso tem. Então, outras vezes, a nossa visão de culto é moldada por ideias estranhas que estão alheias à palavra do Senhor, como se o culto fosse algo personalizável, como se fosse ao meu gosto, do jeito que eu quero, moldado aos meus interesses. E não. Deus nos deixou com direção.
Deus nos deixou diretrizes para nós o cultuarmos. Ele mesmo estabelece como Ele deseja ser cultuado. Então, quando nós falamos em cultuar, nós não estamos falando simplesmente de sair da sua casa e você vir para cá. Não, cultuar envolve algo mais profundo. Como? Quem vem cultuar? Quem nós estamos cultuando? Quem é que chama a gente para esse culto? O que acontece quando nós estamos aqui? Então, por isso nós escolhemos um texto muito bonito para nós expormos aqui. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 95, tá bom? Ele vai nos conduzir aqui diretamente ao coração do culto cristão. Então, antes da gente começar a ler, ele não vai iniciar, o salmista não vai iniciar expondo, descrevendo um ritual, ele não vai começar expondo uma liturgia externa de adoração, não, ele começa com um chamado. Então, olha só como começa o texto. Salmos 95, dos versos 1 a 6. Nós vamos expor dos versos 1 a 6. Nós vamos, no decorrer do sermão, usar outros textos também que dão base para o cultuar, mas esse aqui vai ser o que nós vamos usar como referência. Amém? Diz bem assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então esse é o texto que nós temos hoje. Essa é a porção que nós temos para hoje. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações. Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir. Que o Senhor venha com o entendimento, abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos, Pai, compreender com clareza a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a Te cultuar como deve ser, como o Senhor nos propôs que nós fizéssemos. Nos guia, nos guarda, tira, Pai, todo o coração de pedra, quebra todo o coração de pedra, Pai, coloca um coração de carne, responsivo à Tua palavra, que nós venhamos responder, Pai, a esse chamado aqui que nós temos diante da Tua palavra, que nós te pedimos, te agradecemos, amém. Então, meus irmãos, perceba que o Salmo, ele começa dizendo bem assim, venham, ele não fala vem, ele fala venham. Então esse verbo aqui, ele é fundamental. Se eu pudesse dar um outro título para esse sermão aqui, seria venham, porque só nesse venham aqui a gente consegue ter algumas perguntas. Quem vem? Quem chama? O que a gente faz quando a gente vem? Né? O que acontece quando a gente vem para cá? Então, o salmista, ele não está falando de indivíduos isolados, mas ele está falando de um povo. Não é um convite para uma mera experiência espiritual isolada, privada, não. Mas é um convite, um movimento coletivo. Então, esse venham, ele pressupõe deslocamento. Ele pressupõe reunião, ajuntamento. Então, pressupõe que alguém sai de onde está para ir a algum lugar. Então, esse venham aqui, ele não está perguntando como você está, ele não está perguntando onde é que você mora, como você vem, se você vem a pé, se você vem de carro, se você vem de busão, de aplicativo. Ele está falando venham, simplesmente venham. Então, diga assim comigo, Deus não dá sugestões, Ele nos dá ordenanças. Foi mais fraco aí, né? Deus não dá sugestões,
Ele dá ordenanças. Então, ele não está falando bem assim, ó, vem quem quiser. Se você quiser, se você estiver disposto, venha. Não, não é isso que ele está falando. E isso já nos leva diretamente ao primeiro ponto. Se você gosta de anotar aí, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é quem se reúne aqui. Quem se reúne para cultuar? Então, a resposta seria uma resposta muito simples. Quem é filho de Deus? Simples assim. E aí nós poderíamos já ir para outro ponto, mas não vamos deixar por isso mesmo, né? Então, quando nós falamos filhos de Deus, ao afirmar isso aqui, muitas pessoas podem olhar para dentro de si e de forma enganosa falar bem assim, ué, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, eu me sinto filho de Deus. Se eu me sinto, logo eu sou. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você for na rua e parar qualquer pessoa e perguntar dessa pessoa, você se considera filho de Deus? Com certeza ela vai falar, claro que eu me considero filho de Deus, uai. Uai, né? Porque a amazonense fala uai, né? Claro que eu me considero filho de Deus. Mas se você for um pouco mais a fundo com essa pessoa e perguntar dela por que você se considera filho de Deus. E aí, com certeza, as respostas que você vai obter vão ser afirmativas, mas vão ser do tipo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, porque eu sempre faço isso, porque eu sempre faço aquilo. E não, meus irmãos, nós não nos tornamos filhos redimidos, regenerados pelos nossos próprios atos. Eu e você, nós não nos tornamos filhos pela nossa própria vontade. Imagina que louco seria eu chegar com alguém e falar bem assim, eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Imagina, Saulo, eu quero ser teu filho, Saulo. Né? Mas vamos levar essa ideia um pouco mais adiante. Eu sei que é meio louco imaginar isso, mas imagina. Temos duas possibilidades aqui. Ou Saulo diria sim, tá bom, Ramon, tu é meu filho, ou ele diria não. Em qualquer hipótese, o poder estaria na mão do Saulo, e não nas minhas mãos. Então, a nossa filiação com Deus, ela funciona da mesma forma. Nós não somos nós que escolhemos, é Ele quem nos escolhe. Jesus deixa isso muito claro, não foram vocês que me escolheram. Eu, portanto, escolhi a vós. Então, o texto, ele fala justamente sobre isso. Ele fala, venham, Ele é o rochedo da nossa salvação. Então, esse trecho, ele é o rochedo da nossa salvação, está nos remetendo à identidade. Foi um povo que foi salvo, ele é o rochedo da nossa salvação. Então, nós bem sabemos, como diz lá em Efésios 2, que eu e você, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida. Todos nós éramos filhos da desobediência. Todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo os desejos dos nossos pensamentos. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Essa é a nossa identidade longe de Deus. Nós estávamos afastados, aquém da glória de Deus, com a mente corrompida, totalmente corrompida. Nós não buscávamos a Deus. É isso que a palavra dele fala. Não há ninguém que busque. Não há ninguém que pense. Todos se desviaram e a um se fizeram nulos de entendimento. Só que o texto continua. Ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Então é isso aqui, meus irmãos. Essa é a nossa identidade. Eu e você, nós fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé. A fé que você recebe, não é a fé que você tem. Não, eu fui salvo porque a minha fé, porque eu criei, porque eu acreditei, porque eu aceitei. Não. Essa fé você recebe como presente. Essa fé o próprio Deus lhe dá para você ser habilitado a responder a esse chamado eficaz. É isso que acontece comigo e com você. Então, o que nos reúne aqui não é simplesmente uma afinidade social, não é uma tradição familiar. O culto cristão não é simplesmente um grupo de pessoas que compartilham de uma espiritualidade.
não é reunião de quem acredita em algo, não, nem de quem se considera um religioso. Meus irmãos, a religião por si só, ela pode existir sem novo nascimento. A religião por si só, ela pode existir sem arrependimento. A religião por si só pode existir sem fé verdadeira. Então, o que nos reúne aqui, o culto, ele nasce dessa obra, da obra de Cristo em nossas vidas. Foi Ele quem nos separou para Ele. Nós somos um povo separado pelo seu chamado eficaz. Esse povo aqui que se reúne foi um povo que foi formado por Ele. Então, o que nos reúne é o fato de todos nós termos sido alcançados e termos feitos filhos em Cristo Jesus. Então, o culto, como já foi muito bem explicado aqui, ele é uma consequência dessa filiação. O que nos junta aqui é algo que nós temos em comum. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então, nós não cultuamos, meus irmãos, aqui para fazer as nossas próprias vontades, mas sim a vontade do nosso Pai. Então, note, o culto, ele não é apenas um consumo religioso. Ele não é como você ir ao shopping, ao restaurante ou a qualquer outro lugar onde a sua experiência é o que conta. Onde você tem que se sentir bem. Não. Eu falo isso porque, às vezes, esse entendimento de mercado entra dentro das igrejas. Nós temos que fazer tudo para agradar as pessoas, que é para quando elas entrarem aqui, elas se sentirem bem, para elas voltarem outra vez, para elas terem uma boa experiência aqui. Veja, eu não estou falando que nós não nos importamos com isso aqui. Nós queremos que você chegue aqui, que você tenha um bom lugar para sentar, que você tenha conforto, que você seja bem acolhido, né? Mas onde costumeiramente nós encontramos esse tipo de pensamento? No comércio, restaurantes, outros lugares outros estabelecimentos onde a sua experiência é o que conta. Então, quando esse tipo de método ou de pensamento entra nas igrejas, isso vira um cristianismo a gosto do freguês, aonde a vontade dele é o que mais importa. Então, deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. No culto, eu e você, nós não somos clientes. Eu e você somos adoradores. É isso que nós somos. Faz parte da nossa identidade. Fomos salvos, somos filhos. Logo, o adoramos. Então, o sentimento quando nós saímos de casa não deve ser, deixa eu ir lá na igreja, ver o que Deus tem para mim. Não, não, não. O sentimento é, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Esse deve ser o pensamento que deve povoar as nossas mentes. Então, por isso, o culto não é moldado às nossas preferências, pelos nossos gostos pessoais. Porque se o culto fosse moldado segundo as nossas preferências, ele deixaria de ser um culto e se tornaria apenas um consumo. Então, cada pessoa viria aqui buscando, eu gosto da música, eu gosto porque lá a parede é preta, a parede é branca, lá tem fumaça, lá tem não sei o quê, lá porque é silêncio, porque o som é alto, porque o som é baixo. E não. O nosso culto, ele é um culto prestado a um Deus que estabeleceu o próprio culto. Então, não somos nós que moldamos o culto, meus irmãos, mas é o culto que molda o nosso coração. Então, Deus vai moldando culto após culto o nosso coração e conformando a imagem de Cristo. Então, quando a igreja se reúne aqui, ela não vem para expressar as suas preferências. Ela vem para se submeter à revelação de Deus. Então, por isso, o culto ele não é um espelho dos nossos gostos aqui, mas é uma resposta. Deus, no culto, ele nos confronta, ele nos ajusta, ele nos corrige, ele nos forma. E é exatamente por isso que, muitas vezes, o verdadeiro culto ele não vai nos agradar. Porque é Deus quem está falando o que Ele quer, não o que nós queremos ouvir. Mas eu falo uma coisa para você. Por mais que nós não gostemos sempre do culto, ele sempre vai nos transformar.
Então, tudo isso aqui nos ajuda a entender porque quando as Escrituras chamam o povo para o culto, ele não diz simplesmente, ei, quem quiser venha. Quem estiver à vontade para vir, venha. Não, o chamado ele é muito claro, meus irmãos, ele é muito objetivo e direcionado. Venham, venham não é um convite solto no ar. O venham do Salmo 95 não é dirigido para a humanidade em geral. Esse venham não é um convite genérico, religioso. Não, é uma convicção, é uma convocação divina. Então Deus está chamando o seu povo, o povo que Ele transformou. Então, esse venham, cantemos e jubilemos a rocha da nossa salvação, é parte de quem nós somos. Venham porque vocês pertencem ao Senhor. Venham porque Ele é o Deus que salva. Venham porque vocês são o povo do seu pasto. Venham porque vocês foram alcançados e somos filhos desse mesmo Pai. Então, o Pai ele não procura atos isolados de adoração. Não, Ele está procurando uma comunidade. Ele está procurando um povo que o adore em espírito e em verdade. Então, a igreja, por mais que seja imperfeita, e aqui eu estou falando da igreja local, por mais que seja um ambiente imperfeito, é aqui que Deus manifesta a sua glória ao seu povo. E isso nos leva diretamente para o que a gente faz quando nós nos reunimos aqui. Então, o Salmo vai falar o seguinte: celebremos. Em outro versículo ele vai falar, com ações de graças. Por quê? Porque o Senhor é Deus supremo. Então, meus irmãos, nós nos reunimos aqui por alguns motivos. E aí, se você quiser riscar a sua Bíblia ou anotar, nós temos 3 motivos bem claros porque nós nos reunimos aqui. O primeiro, para a glória de Deus. Segundo, edificação mútua. E terceiro, testemunho visível. Glória de Deus, edificação mútua e testemunho visível. Então, se no primeiro ponto nós tratamos de quem vem, agora nós vamos tratar do para quê a gente vem para cá. Então, Deus nos reúne para a sua glória. Então, quando nós nos reunimos aqui, o centro não somos nós. Olha que novidade, né, para a gente. O centro não somos nós. O centro é o próprio Deus. Nós não nos reunimos aqui para sermos meros espectadores. Nós nos reunimos para contemplar, para exaltar e responder à glória daquele que está acima de todos os deuses, de todas as coisas. Quando falamos em exaltação, meus irmãos, em contemplação, inevitavelmente, a gente lembra daquela grande cena no Êxodo, quando Deus fala com o povo ali no monte. Se você já leu a sua Bíblia, com certeza você já se deparou com esse episódio que parece mais um episódio de filme de cinema, né? Deus se reúne lá com o povo, chama o povo. Então, quando Deus se manifesta ali no Monte Sinai, o texto fala que o monte inteiro treme. Há trovões, relâmpagos, fumaça, fogo, som de trombeta cada vez mais alto, mais forte. E como é que o povo reage? O povo reage não com empolgação, mas com temor. Com temor. O povo recua, o povo treme. Afinal de contas, esse é um dos adjetivos do temor. É o temor que me faz tremer as pernas. Então, note lá naquele episódio que Deus não corrige o povo por causa do seu temor. Deus não fala bem assim, gente, eu sei que eu sou Deus, tá? Mas não é para tanto assim, tá? Vocês podem ficar à vontade aí. Não, Deus não faz isso. Deus não fala isso. Muito pelo contrário. Deus estabelece limites ali. Deus dá instruções claras ao povo. Deus diz assim, só poderá subir ao monte quem for limpo, quem estiver purificado. Não é de qualquer jeito. Essa é a maior lição. Não é de qualquer jeito. E por que ele faz isso? Porque não se trata simplesmente de distância. Na verdade, nem se trata de distância, meus irmãos, mas se trata de reverência. É isso que o texto do Êxodo nos explica, nos expõe ali. Não era para afastar o povo, mas para ensinar quem Deus é. Então, o mesmo Deus que faz o monte tremer ali perante os olhos das pessoas,
é o mesmo Deus que chama Moisés para perto, para se aproximar. O mesmo Deus que se apresenta envolto a uma sarça ardente, com fogo, é o mesmo Deus que fala. O mesmo Deus que é temível, é o Deus que se revela. E para nós, se revelou em Cristo Jesus. Então, isso nos ensina algo fundamental. A reverência, ela não afasta o povo de Deus. A reverência é a única forma correta de nós nos aproximarmos do Senhor. É a única forma, com reverência ao Senhor. Então, é certo que todos nós, quando nós chegamos à fé, quando nós somos trazidos à fé, nós temos a nossa individualidade. E quando nós nascemos de novo, isso não se perde. Mas quando nós nos reunimos aqui, meus irmãos, como povo de Deus, aí é algo completamente diferente. São outras diretrizes. Então, dessa forma, de certa forma, o culto funciona assim. Nós não nos aproximamos do Senhor porque Ele é um Deus seguro. Nós não nos aproximamos do Senhor porque Ele é um Deus doméstico. Não, nós nos aproximamos por causa da glória dEle. A glória dEle nos atrai. Eu e você, nós não escolhemos, nós fomos atraídos pela sua glória. Por isso, quando nós estivermos cantando junto aqui, nós não devemos encarar o louvor como um simples acessório no culto. O louvor é uma resposta natural dos filhos de Deus, porque fomos libertos. Então, a igreja primitiva, quando ela se reunia para cantar louvores ao Senhor. No Antigo Testamento havia os sacrifícios. Hoje nós não temos mais os sacrifícios, mas a Escritura fala no Novo Testamento que nós temos sacrifícios de louvor. Nós vivemos a semana inteira para a glória de Deus. A teologia vai chamar isso de uma vida corandeu, diante de Deus, consciente de que nós estamos debaixo do olhar do Senhor. Então, tudo que nós fazemos é uma resposta. Tudo que eu e você executamos na semana, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós estamos aqui, meus irmãos, nós nos concentramos agora não individualmente, mas nós nos concentramos de forma comunitária, não só em Deus, mas também no nosso próximo. É por isso que o Salmo 95, ele diz bem assim, vamos aclamá-lo, vamos, é nós, meus irmãos, com cântico de louvor. O convite aqui não é para você e eu assistirmos algo, é para nós participarmos de algo. Meus irmãos, estava muito lindo na hora do louvor, ali no canto, olhar para a igreja e a igreja cultuando, forte, com vigor. Então é para isso, quando nós nos reunimos, que o nosso objetivo é justamente esse, é como um corpo. Ninguém está solto aqui. Todos nós estamos conectados. E o convite não é para você ser um espectador. Então o culto, ele é centrado na glória de Deus. E se você quiser pôr isso como um ponto aí, centrado na glória de Deus, vai ter mais alguns pontos abaixo desse aqui, tá bom? Então, o culto para a glória de Deus, ele precisa carregar algumas marcas. Repita comigo: seriedade, alegria, gratidão. Seriedade, alegria e gratidão. Essas duas primeiras aqui, às vezes é difícil para o cérebro colocar as duas juntas, né? Seriedade e alegria. Às vezes a gente não consegue colocar isso no mesmo lugar. Mas esse primeiro ponto, seriedade. No Antigo Testamento, há inúmeros casos de algumas pessoas que tentaram servir a Deus de qualquer jeito. São inúmeros os casos. Então, no Antigo Testamento nós temos a figura do sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa que era responsável por ser mediador entre Deus e o homem. Então, todo ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, para levar o sacrifício pelos pecados do povo, e ele não podia entrar de qualquer jeito, porque se ele entrasse de qualquer jeito, ele era fulminado. Morria ali mesmo. Então, a gente tem alguns casos, eu vou falar dois aqui, que são os mais conhecidos, de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram sacerdotes. Eles conheciam a lei do Senhor. Eles foram oferecer um culto perante o Senhor, e mesmo assim, a Bíblia fala bem assim, que eles levantaram fogo estranho.
Ou seja, fizeram algo que o Senhor não tinha ordenado que eles fizessem. O que aconteceu? Fogo saiu diante da presença de Deus e os consumiu. Um outro caso muito conhecido também, que foi exposto pelo pastor Ítalo aqui há alguns meses atrás, sobre Uzá. Uzá foi com uma boa intenção. A arca do Senhor, que representava a própria presença de Deus no meio do povo, estava sendo transportado em carro de boi. Carro de boi. E em um desses transportes, o carro tomba, a arca cai, e Uzá, com a melhor das intenções, estende a mão para não deixar a arca cair, e ele morre ali mesmo. Então, o que isso nos ensina, meus irmãos? Não basta nós termos boas intenções. Não basta cargos. Não basta estar no lugar certo. Culto, ele não é um improviso irreverente. Quem se aproxima de Deus se aproxima nos termos dele. Foi ele quem fez a aliança com o seu povo. Foi ele quem estabeleceu os termos dessa aliança. Não fomos nós que chegamos lá e falamos nem assim, ó, Deus, eu tenho um plano top aí pra gente, ó, tu me salva primeiro, aí depois, não foi isso que aconteceu. Foi ele quem nos salvou. Então, por mais de boas que sejam as nossas intenções, isso não substitui a obediência. No culto, Deus não precisa das nossas correções humanas. Ele precisa de corações submissos, obedientes, que o amem. Então nós não estamos lidando, meus irmãos, ao cultuar com algo comum. Aproximar-se do Deus vivo não é como você entrar em um espaço de entretenimento. É como você contemplar algo glorioso, glorioso demais para ser tratado com superficialidade. Então o culto exige seriedade e reverência. Segundo ponto, seriedade e alegria. Então, no Salmo 95, ele fala bem assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Júbilo pressupõe alguma coisa. Pressupõe um coração alegre. Então, note que a frase ela está no imperativo. Venham, cante ao Senhor com júbilo. Não é uma sugestão para o povo de Deus. Deus não fala, ó, venham, e se vocês estiverem dispostos, se vocês quiserem, louve com alegria. Não, ele fala, louvem com alegria. Então, Deus não está dando aqui uma sugestão, como já falamos aqui. Ele está dando uma ordenança, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Eu faço parte dessa banda maravilhosa aqui, inclusive saudade de tocar. E, às vezes, a banda chega aqui no sábado, ensaia, dá aquela lapidada na música, organiza tudo, deixa tudo um brinco, e aí, quando é no domingo, a gente chega aqui cedo, vai ali para trás, se reúne para dar alguns retoques, para fazer algum tipo de devocional, e aí depois a gente sobe aqui, meus irmãos, e aí a gente está já naquela sede de tocar aqui, de se alegrar na presença de Deus e tal, e começa o louvor, e os irmãos começam a cantar, e a gente está ali, meu irmão, dando gás, dando a vida, e quando a gente olha para a igreja, às vezes a igreja está bem assim, ó. Meus irmãos, é alegria. Um cristão sem alegria é incongruente essa informação. Você foi salvo. Você foi liberto por Cristo Jesus. Você era escravo do pecado. Você quer um motivo maior do que esse para você celebrar? Quer dinheiro? Quer status? É isso que vai te dar alegria? Você pode ter alegria ao ter essas coisas. Mas do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então você está aqui, você foi salvo por Cristo Jesus, expresse essa alegria, porque o maior problema das nossas vidas foi resolvido. Então, meus irmãos, quando nós estivermos aqui cantando, expresse a sua alegria. Meu irmão, tu dançava boi. Tu dançava boi, eu vou falar isso até tu ter vergonha disso. Tu dançava boi. Quando eu estava lá, era 2 para lá, 2 para cá, né? E tuque-tic-tac, tic-tuque, né? Tava lá nas raves, era a noite inteira.
a noite inteira. A noite inteira. Na igreja, quando dá 30 minutos de sermão, começa a olhar para o celular, né? Começa a ficar agoniado. Poxa, não tem paciência para ter 1 hora e meia no máximo, que é o máximo que já durou aqui de sermão, foi 1 hora e meia de sermão. Não tem paciência. Meus irmãos, olha como nós invertemos a ordem das coisas. Quando você torce para o seu time lá, meu irmão, você dá o gás da vida. Meu amigo, Deus não merece menos do que isso. Eu não estou falando que tem algum problema em você torcer para o seu time lá, não. Mas, poxa vida, grita, se esperneia na frente da TV. E aqui? Então, meus irmãos, os músicos, quando eles vêm para cá, não é um mero entretenimento para você. Nós não estamos aqui para distraí-los. Nós não estamos aqui para entreter você, para fazer algo legal para você. Não. Nós não cantamos ou tocamos para você. Nós cantamos junto com você ao nosso Deus poderoso. Ninguém está aqui se achando melhor, não. Nós estamos aqui conduzindo a igreja a cantar junto, a levantar esse louvor, esse sacrifício de louvor diante do Senhor. Então, quando nós estávamos lá, na bagaceira, né, era daquele jeito, meu irmão, né, papou. Eu gosto muito do vídeo que o Saulo tem, nosso pastor, muito bonito, de verdade, de verdade. Eu quero até que ele poste hoje, que é para você conhecer quem ele era antes. Mas é muito bonito, para ver o que Deus faz. E quando a gente olha para o pastor Saulo hoje aqui celebrando, com alegria no Senhor, a gente não imagina o que Deus fez na vida dele. Às vezes a gente olha para a história do irmão do lado e acha que o irmão tem mais motivos porque ele era, sei lá, traficante, matador. Não, ele tem motivos mesmo para celebrar. Deus, Cristo Jesus, ele derramou um pinguinho só assim, um conta-gota pela minha vida. Agora ele não, foi um barril de sangue, com certeza. É por isso que ele é alegre assim. Então, meus irmãos, e esse momento que nós temos aqui é um momento de alegria. É um momento de alegria que nós temos. Então, não dê desculpas para não se alegrar. É porque agora eu sou reformado, Ramon. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Tá doido? Te reformaram para pior, foi? Não, meu amigo, ser reformado não te impede de dar um glória a Deus. Um aleluia, aleluia! Olha só que bonita a voz da igreja, meu irmão. Como é que você tem vergonha de falar isso aqui, um aleluia, um glória a Deus? Eu e você fomos transformados. Não, Ramon, é porque, sabe, né? Nós temos que ter reverência. Meu amigo, não confunda reverência com mornidão, com frieza. Nós podemos muito bem estarmos aqui diante da presença de Deus, alegres, sem perder a reverência no culto. Então, que isso venha transformar as nossas vidas, meus irmãos. Cristo, quando nos salva, Ele nos salva por completo. Ele nos redime por completo. Ele nos redime de forma integral. Corpo, nosso entendimento, as nossas forças, as nossas emoções. Antes, aquilo que era corrompido, antes aquilo que era só um puro emocionalismo, até isso é redimido, a ponto de as nossas emoções serem direcionadas somente para Ele. Então choramos sim na presença de Deus, nos emocionamos sim na presença de Deus, porque temos as nossas emoções redimidas. O salmista, ele fala: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é tudo? Tudo é... O que está fora de tudo? Nada. Porque tudo é tudo. Então, o nosso entendimento, meus irmãos, as nossas forças, você jovem, você está no vigor, na força aí, direcione essas forças para o Senhor. Você é velho e está com pouca força, até essa pouca força que você tem que ser direcionada para o Senhor. Tudo que há em mim, louve ao Senhor.
Davi, no Salmo 150, que é um salmo muito conhecido, fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Ah, Ramon, mas eu sou desafinado. Não importa, meu irmão. Você respira? Louve ao Senhor. Ah, Ramon, mas eu não toco nada. Não importa, meu irmão. Você respira? Louve ao Senhor. Esse fôlego que você tem aí, foi o próprio Deus que colocou na sua vida. Deus colocou em você tudo o que você precisa para louvar o nome dEle. Não tem instrumento? Bata a palma. Esse é o maior instrumento que nós temos aqui, ó. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Uou! Deus colocou em você tudo que você precisa para louvar o nome dEle. Não desperdice isso que você tem. Você tem fôlego. Louve ao Senhor, meu irmão. Então, Ele nos deu os instrumentos necessários. Então, meu irmão, não faça do culto um velório espiritual. Cristo ressuscitou. Filhos pródigos voltaram à casa do Pai. Então, nós temos motivos legítimos para celebrarmos na presença do Senhor. Então, a igreja, quando ela vem para esse momento só como um ato solene, sem alegria, a gente está comunicando algo errado para o mundo. Nós somos um povo alegre. Então, nós temos que ser reverentes e alegres também. E não confundir a reverência com frieza. Então, nós falamos sobre reverência, alegria, e o terceiro agora é gratidão. Eu poderia nem falar sobre isso aqui, mas a gratidão, ela faz parte de todo cristão. Nós podemos hoje nos aproximar de Deus, de Cristo Jesus, mediante Cristo Jesus, mediante essa obra. Eu costumo falar que a nossa salvação, ela é por obras sim, mas não pelas nossas obras, é pela obra de Cristo, a obra consumada de Cristo na cruz. Essa obra que nos possibilita. Então, se eu e você fomos alcançados por essa obra redentora, redentiva, nós temos um motivo real para nos dirigirmos ao Senhor com alegria. Então, não faça disso aqui, meu irmão, um velório. Tá bom? Só que é um momento que nós temos para nos alegrarmos diante da presença de Deus. Não vira uma pedra de gelo aí, onde você está um cubo de gelo. Você colocar uma Coca Zero na mão dele, ela gela rapidinho ali, porque, cara, é tão gelado que... Entendeu? Então, quando Deus nos reúne aqui, e agora é o segundo ponto, Deus nos reúne para um outro motivo. Nós acabamos de falar aqui de uma dimensão vertical. Nós e Deus. Só que agora o que nós vamos falar aqui é de uma edificação mútua. Deus nos reúne para a glória dele, mas também nos reúne para a edificação do nosso próximo. Então, nós falamos sobre essa dimensão vertical, mas também tem essa dimensão horizontal. Enquanto nós exaltamos a Deus, nós edificamos uns aos outros. Uma coisa não exclui a outra. Não é que eu estou aqui e eu estou só com Deus. Irmão, não me perturbe, tá bom? Porque eu estou aqui. Não. Ao mesmo tempo que nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos também edificando. Então, nós já falamos que o culto não é um entretenimento. Nós não nos reunimos por mero costume religioso, nem para uma experiência emocional, isolada, individual. Não. O culto cristão, ele não existe para agradar os nossos gostos aqui. Então, um dos propósitos centrais do nosso culto ao Senhor é essa edificação mútua. Tudo que acontece aqui, meus irmãos, e você já deve ter percebido, o canto, a oração, a leitura da palavra, a pregação, ela serve para instruir, para animar os irmãos, para exortar, para consolar. Então, quando o povo de Deus se reúne, ninguém vem apenas para receber algo, para participar de algo. Não, nós nos dirigimos aqui para edificarmos uns aos outros também. Você pode olhar para dentro de si e falar que você não tem algo para edificar, mas você tem. Nós somos instrumentos de Deus na vida uns dos outros, para a santificação. Viu, Teixeira? Você é um instrumento de Deus para a minha edificação, assim como eu sou para a sua vida também. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim. Viu, igreja? Eu preciso de vocês, assim como vocês precisam de mim. Não sei se isso é uma boa notícia para você, né?
mas nós precisamos uns dos outros. E assim nós caminharemos juntos até aquele grande dia, grande e glorioso dia, nos santificando, porque somos essa ferramenta nas mãos de Deus. Então, amar a Deus nunca é algo desconectado de amar o irmão. As Escrituras deixam isso muito claro, muito claro. Lembre da história de Caim. Caim foi oferecer o seu sacrifício, o seu culto ao Senhor, mas ao oferecer o culto, ele recebe uma pergunta de Deus desconcertante: aonde está o seu irmão? Não importa, meu irmão, o seu dízimo, a sua oferta, não. Cadê seu irmão? Nós temos a dimensão vertical, temos sim o nosso coração com Deus, mas nós temos essa dimensão horizontal. Cadê seu irmão? E isso nos ensina que Deus não está interessado em um ato isolado de adoração, desconectado da vida comunitária. Então, esse mesmo princípio a gente vê no Novo Testamento, quando Cristo pergunta a Pedro se ele o amava. Você lembra disso? Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, eu te amo. Ah, então faz um culto aí para mim. Toca um violão, vamos tocar Kumbaya junto aqui. Traz a oferta aí, traz os dízimos. Não, é Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então o amor de Deus, ele se manifesta inevitavelmente com o cuidado com o povo de Deus, meus irmãos. É exatamente isso que o apóstolo João, ele afirma na sua epístola lá: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Você ama a Deus? Você ama seu irmão? Porque se falamos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, a Bíblia está nos chamando de mentirosos. Não tem como desconectar. O culto que glorifica a Deus é um culto que edifica o próximo. Isso explica, por exemplo, porque o cantar junto, meus irmãos, é tão importante. Quando cantamos, não estamos apenas falando com Deus, nós estamos falando uns com os outros. Por isso, quando você cantar aqui, olhe para o lado. Olhe para o lado, porque a notícia da redenção não veio só para você. A notícia de redenção veio para nós. Saulo, ele nos redimiu. Ele nos redimiu, Gabriel. Não foi só você, foi eu e você, fomos nós. Então isso explica, meus irmãos, por que esse canto tem que ser um canto comunitário. Os hinos e cânticos carregam verdades bíblicas que fortalecem uns aos outros aqui. Meus irmãos, olha o que nós cantamos. Vivo hoje, estou aqui, porque Ele decidiu me amar. Não fomos nós que decidimos. Nós estamos vivos aqui porque a decisão dEle, a misericórdia dEle nos salvou. A misericórdia dEle é justamente isso. Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. A morte eterna. A eternidade longe dEle. Ele nos deu vida. Por isso nós estamos aqui. E então eu posso livre andar. Somente em Cristo nós temos a real liberdade, a verdadeira liberdade. Então, esses louvores consolam, alinham os nossos corações. Então eu canto, eu sou edificado. Mas ao mesmo tempo, eu edifico o meu irmão que está do meu lado. E isso também é discipulado, meus irmãos. Porque quando nós cantamos isso uns para os outros, nós estamos afirmando essas verdades. Então, quantas vezes, eu não sei você, quantas vezes a gente já não chegou aqui com o coração abatido, com o coração triste de verdade por alguma situação que aconteceu durante a semana. Mas quando nós chegamos aqui, meus irmãos, nós vemos a nossa família cultuando, celebrando, cantando ao Senhor. E isso nos enche de alegria, vai enchendo o nosso coração de alegria, de regozijo. Então, isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Efésios, capítulo 5, verso 18. Essa é uma passagem muito conhecida, muito conhecida. Você vai lembrar logo de cara. Eu amo esse barulhinho da Bíblia sendo folheada assim, ó. É muito bonito.
aqui tem uma igreja que lê a palavra de Deus. Amém? Achou? Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E logo na sequência, ele vai falar como se encher do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós vamos nos encher do Espírito? Cantando, olhando um para o outro, salmodiando, exaltando o nosso Deus. Então, você com certeza tem o seu momento devocional lá na sua casa, no seu escritório, seja lá onde for. Esse seu momento onde você se derrama, rasga seu coração diante do Senhor. E o próprio Jesus disse mesmo para nós fazermos isso. Tu, porém, quando fores orar, vá para o teu quarto, no teu secreto. Então, todos nós temos que ter esse secreto. Só que quando nós estamos aqui, meus irmãos, quando nós viemos, quando nós nos deslocamos para cultuar, é diferente. Quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem na igreja, era muito comum, acho que você escutou isso também, era muito comum você escutar frases do tipo: agora é só você e Deus, em ambiente de culto. Agora é só você e Deus. Ou então, se desligue de quem está do seu lado. Não, meu irmão. Não. Quando nós nos reunimos aqui, não é para nós nos desligarmos de quem está aí do seu lado, não, do nosso lado. Não. Ao mesmo tempo que nós cantamos ao Senhor, nós cantamos uns aos outros. Então, quando nós estivermos nesse momento aqui, não existe essa de, é só eu e Deus. Não. Meus irmãos, do seu lado aí, existem pessoas que estão enfermas, mães que não podem engravidar, um pai desempregado, pessoas com problemas emocionais, problemas financeiros, desafios muito grandes. Então, nós usamos o cântico para reafirmar quem Deus é, o que Ele fez, como Cristo vai restaurar todas as coisas. Então, toda aquela dor que o irmão está sentindo, ela é compartilhada. O fardo, ele é aliviado. Então, abra sua boca, meu irmão. Você faz um favor muito grande ao cantar, ao olhar para o seu irmão, sorrindo para ele. Nós estamos aqui por um motivo, viu? Ele decidiu nos amar. Então, Deus, Ele nos reúne para nós cantarmos. Então, existe um pensamento muito comum, que é disseminado, de que ministro de Deus é só aquele que está aqui em cima. Você é o ministro do Senhor. Você é o ministro do Senhor. Você é geração eleita, você é sacerdócio real. Nós somos, meus irmãos, mediadores dessa graça de Deus. Então, às vezes, quando um irmão está triste, você é um ministro do Senhor, vá até ele. Ministre no coração dele, se deixe ser ministrado também. Então, nós estamos aqui para edificar uns aos outros. A coisa se dá aqui no banco da igreja, meus irmãos. No chão da igreja. Quando damos graça e paz uns aos outros, não é mera liturgia não, viu? É porque fomos alcançados por essa graça. Então, nós nos saudamos. No culto cristão, ninguém vem apenas aqui para ser servido. Todos nós, com os nossos dons, nos dirigimos aqui para servir uns aos outros, na presença do Senhor. Então, até a sua presença atenta ao culto é uma forma de você cultuar. Não é tá distraído com alguma coisa, não. A sua presença atenta é uma forma de cultuar ao Senhor. Então, isso faz parte da nossa identidade. Estar no culto não é um ato passivo. Então, é exatamente por isso que no culto nós fazemos de tudo para ele ser o mais claro possível. A mensagem que é transmitida desde o início é a mesma mensagem que é transmitida até o final do culto. O Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós iniciamos esse culto, nós iniciamos o culto com a palavra. Os nossos louvores têm palavra. O sermão tem palavra. Os avisos têm palavra. Tudo tem palavra aqui. Então, não é algo
que nós fazemos avulso, improvisado. Então isso muda completamente a forma como nós enxergamos o culto, meus irmãos, porque nós não nos dirigimos aqui simplesmente para fazer um ato costumeiro, que faz parte já do nosso dia a dia. Quando nós oramos, nós não oramos somente por nós mesmos. Você sabe disso. Esse momento que nós temos aqui não é um momento de vou orar pela minha família. Não, a gente ora pela nossa família, mas nós oramos pelas famílias da nossa comunidade. Quando nós cantamos, não cantamos sozinhos. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós pensamos no impacto que ela tem sobre a nossa comunidade e não sobre mim mesmo. Então, por isso, quando a igreja se reúne, o vertical e o horizontal, eles não se separam. Glorificar a Deus encoraja os meus irmãos. E amar os meus irmãos glorifica a Deus. Esse é o desenho bíblico que Deus tem para o culto cristão. Então, se ao ouvir isso aqui, o pensamento que povoa o seu coração é falar, vou nada, meu irmão. Tá doido? Aqui é só eu mesmo e... tá bom, tá ótimo. Você tem que repensar, meus irmãos, se a fé que você está professando é realmente a fé cristã. Reflita sobre isso. Será que estamos realmente enraizados nessa fé? Porque quem entende que foi salvo, o culto ele deixa de ser um peso. O culto ele não é uma obrigação, mas ele é uma resposta vivificada das nossas vidas em resposta ao nosso Deus. Então, a igreja é essa família. Você pode olhar para a sua família e falar, não, mas a minha família é a igreja. Não, meus irmãos. A sua família é a sua família. Igreja é a minha família, junto com a sua família, junto com a família dos irmãos, junto com todos nós. Então, quando nós nos reunimos aqui, isso aqui é a igreja. Se algum dia nós sairmos daqui desse prédio, esse prédio vai continuar aqui e a igreja vai sair. Se algum dia esse prédio aqui, sei lá, virar uma galeria, um mini shopping, as pessoas não vão vir aí na frente e falar, olha uma igreja. Não, por quê? Porque o povo que fazia parte, que era a igreja, saiu daqui, isso aqui já não é mais. Então, igreja, meu irmão, não é simplesmente você. A igreja de Deus, ela é composta por essas pessoas, por essas famílias imperfeitas, gente estranha, gente chata, gente legal. O apóstolo Paulo ele vai falar de uma igreja em Efésios, que é uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, mas essa igreja que ele fala é a igreja invisível, a igreja universal, a igreja que foi salva em todos os tempos da história. Essa é a igreja perfeita. A igreja local não. A igreja local tem os seus desafios. Tem esse irmão, tem eu. Essa igreja aqui, ela não é perfeita. Por quê? Porque eu estou aqui. Porque você está aqui. E você é cheio de defeito. E eu também sou cheio de defeito. Mas Deus usa isso aí para nos santificar. Sim. Seu irmão aí do seu lado foi feito para lhe santificar. Você foi feito para me santificar. E assim nós vamos caminhando, meus irmãos, até aquele grande dia. E dia após dia nós somos conformados à imagem de Cristo. Então, é exatamente assim que Deus age. Ele nos edifica mutuamente. Mas o apóstolo Paulo fala que eu sou templo do Espírito Santo. Não é você que é templo do Espírito Santo. Quando ele fala isso aí, ele fala, vós sois templo do Espírito Santo. Ele fala para a igreja. Então esse momento aqui, esse momento é o momento em que o Espírito Santo está presente, agindo em nossos corações. É assim que nós vivemos a vida cristã, meus irmãos. Deus nos reúne diante do mundo. E aqui é o terceiro ponto, a evangelização. Quando a igreja se reúne para glorificar a Deus e edificar uns aos outros, algo mais acontece. Um testemunho perante o mundo está sendo feito. Então, diante dos olhos do mundo, nós nos reunimos aqui. Em outras palavras, o culto cristão tem sim essa dimensão evangelística. No Antigo Testamento, quando o povo louvava, outros povos ao redor ouviam
e quando eles ouviam, eles eram confrontados com a glória de Deus. Então os salmos estão cheios dessas passagens que falam bem assim: anunciai a glória de Deus entre as nações. Então o culto ele não foi feito para ser escondido, algo privado, isolado. Quando eu e você saímos de casa, nós atravessamos essa rua aqui, e as pessoas nos enxergam, nos veem com a Bíblia na mão. Isso é um testemunho de quem está se reunindo aqui. É um testemunho perante o mundo, meus irmãos. Então, nós nos reunimos com esse intuito também de glorificar a Deus, mas também de evangelizar, com a esperança de que o Senhor traga à sua presença os seus escolhidos, os seus eleitos. Então, e aqui nós temos que ter um pouquinho de cuidado ao falar sobre esse culto evangelístico, porque já faz algum tempo que as igrejas realizam os seus cultos com foco exclusivamente em incrédulos. A intenção é até boa, trazer as pessoas para dentro da igreja, né? Alcançar os pedidos. O problema é que quando isso aqui acontece, o culto ele deixa de ser moldado segundo as prioridades de Deus e acaba sendo moldado às prioridades dos homens. Então, qual é o resultado disso? O culto ele tenta ser confortável, o mais confortável possível, evita temas difíceis, suaviza as verdades bíblicas, e aí acaba transformando a reunião da igreja em algo semelhante a um lugar feito para agradar. E com isso, quem acaba ficando sem alimento é a igreja. Então, tenha consciência. Quando nós nos reunimos aqui, a palavra que é direcionada aqui, meus irmãos, é para a igreja, é para os filhos. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele vai falar que quando um incrédulo ele entra em um culto, e esse culto não foi feito para ele, mas quando ele entra nesse culto que não foi feito para ele é confrontado com as verdades, ele é confrontado com o povo adorando a Deus, com o povo se edificando mutuamente, e essa verdade confronta ele. Então note que a exaltação e a edificação, elas não competem com a evangelização. É justamente isso que Deus usa para evangelizar no contexto do culto. Então, quando você vier para cá, venha consciente que o culto que você vai ter aqui é um culto cheio do Evangelho. Cheio do Evangelho. Nós não estamos aqui para fazer a vontade de ninguém. As verdades serão ditas aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que motivos a gente vai falar uma outra coisa aqui que não seja o Evangelho? Então é essa mensagem que salva. Segundo, esse culto não suaviza as arestas do Evangelho. Nós iremos sempre falar sobre o pecado, juízo, arrependimento, cruz, submissão ao Senhor. Não suavizaremos. Tudo isso precisa aparecer com clareza. Então nós precisamos deixar o Evangelho fluir. O Evangelho não é uma mensagem que nós deixamos para o final do culto, é só um adendo, uma coisinha rápida que a gente lembra. Não, ele é a mensagem principal. O culto aqui é marcado pela dependência de Deus, unicamente. Nós cremos, segundo o apóstolo Paulo fala, que ninguém tem capacidade de ir até o Senhor. Ninguém tem essa força de ir até o Senhor. Por isso nós dependemos totalmente dEle, nesse momento aqui. Para que Ele chame os perdidos, para que Ele chame os seus eleitos, para que Ele fala, venham, e essa pessoa venha. Esse culto aqui se torna um testemunho contracultural, enquanto muitos lá fora, moldados pelo pensamento desse mundo, estão adorando outras coisas e colocando outras coisas como sua prioridade. Nós estamos aqui reafirmando, Cristo reina, e nele está a nossa plena satisfação. E por fim, meus irmãos, embora o culto não seja centrado no incrédulo, ele deve ser inteligível, ele deve ser compreensível para ele. Então nós usamos uma linguagem compreensível aqui. Nós explicamos por que nós cantamos,
nós explicamos por que nós contribuímos, nós explicamos aqui por que nós estamos aqui. Essa ministração é justamente para isso, para que você entenda que isso aqui não é um ato qualquer, tudo é muito pensado, direcionado pelas Escrituras, e que você tenha consciência disso. O terceiro e o quarto ponto são os pontos mais rápidos aqui. Então, de verdade, eu já estou me encaminhando para o fim. Então, o terceiro ponto é: quem nos reúne aqui? Pode ser a coisa mais óbvia do mundo, né? É Deus. Deus nos reúne aqui. Às vezes o óbvio também tem que ser dito. O que eu vou falar aqui pode ser a coisa mais óbvia do mundo, meus irmãos. Mas por incrível que pareça, muitos não têm consciência do Deus que serve. Veja, nós sabemos que a Bíblia nos apresenta dois tipos de graça: a graça comum, ou revelação natural, e nós temos a graça salvífica, ou revelação especial. A graça comum, ou revelação natural, ela habilita o homem a saber que existe um Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento. Então, quando uma pessoa olha para a criação, ela sabe que existe um Deus. Mas a graça salvífica, esse conhecimento especial, ele possibilita eu e você conhecermos o nosso Deus. Qual é o grande problema disso, então? É porque muitas pessoas sabem que existe um Deus e fica por isso mesmo. Ah, quem tu adora? Ah, eu adoro a Deus, Deus. E fala de Deus de uma forma completamente genérica. Eu e você fomos salvos por esse Deus. Como é que eu e você não conseguimos falar dele? Você foi alcançado somente por essa graça comum que possibilita você saber que existe um Deus. E você não sabe quem é esse Deus. Você está afirmando para você mesmo que você não foi alcançado por essa graça salvífica, meu irmão. Fale de Deus. Quer conhecer a Deus? Leia a sua Bíblia. Conheça a Deus. É lá que está essa revelação especial. É lá que nós vamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Então o convite aqui, hoje, é para que nós conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a esse Deus. Então, quarto e último ponto. O que acontece quando eu e você estamos aqui cultuando ao Senhor? Se nós entendermos isso corretamente, meus irmãos, nós vamos ampliar a nossa visão sobre o que é cultuar, porque às vezes a nossa visão ela é muito focada no aqui. E quando eu falo ampliar, é justamente você entender que o culto vai para além disso aqui. Quando nós cultuamos, quando o povo de Deus se reúne, algo profundo e invisível acontece. O culto possui um peso escatológico. Ele está apontando toda hora para o final, para o fim das coisas. É lógico, ele aponta para trás, para a obra consumada de Cristo, mas também ele aponta lá para frente, para o fim da história. Todas as vezes que eu e você cultuamos como igreja, nós estamos ensaiando. Isso aqui é um ensaio para a eternidade, meus irmãos. Que alegria! Nós estamos antecipando aquele grande dia em que homens e mulheres de toda a tribo, língua, povo, nação serão reunidos diante de Deus. O culto dominical, esse momento que nós temos aqui, ele é uma pequena amostra da eternidade. Quando nós cantamos, oramos, ouvimos a palavra e participamos da mesa, que é o que nós vamos já fazer aqui, nós estamos proclamando algo poderoso. Cristo reina. O Cordeiro foi morto, ressuscitou, venceu e hoje governa sobre as nossas vidas. Então, a história, ela não é algo solto. Ela não se encaminha para o caos. Ela não se encaminha para o vazio. Ela se encaminha para o governo eterno e visível de Deus. Por isso, o culto também é um testemunho ao mundo, meus irmãos. Mesmo sem perceber, quem observa uma igreja reunida está vendo uma proclamação viva do Evangelho. Convido você a ficar de pé nesse momento.
irmãos, cultuar é muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Nós não temos isso aqui como uma obrigação. Nós temos isso aqui como um traço visível de quem foi alcançado pela graça de Deus. Onde a graça alcança, o culto nasce. Então, se você tem esse grande prazer em cultuar o Senhor, isso demonstra. Agora, se você tem isso aqui apenas como uma obrigação, você ainda não entendeu isso aqui. E, consequentemente, está demonstrando que essa graça ainda não lhe alcançou. Porque se tivesse lhe alcançado, isso aqui seria um dos maiores prazeres da sua semana. É Ele quem nos reúne aqui. Ele falou, vamos. E eu e você atendemos. Porque Ele nos capacitou a atender esse chamado.